Então, pessoal, Beleza. gostaria de agradecer a presença de todos. Sejam bem-vindos. Esse é mais um seminário associado ao Polo 15 do programa de formação de professores, formação continuada de professores, que é o Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física. E, bom, mais uma vez, a gente já teve o privilégio anteriormente de receber o professor o Tony aqui, né? Como ele costuma ser chamado, mas tem mais uma vez o privilégio de recebê-lo, ainda que seja virtualmente. E o professor Antônio Carlos Fontes dos Santos, professor titular do Instituto de Física da UFRJ. E, bom, tem um currículo extenso, né? Sua formação é na área de física, e ele também tem 4 estágios de pós-doutoramento. E, bom, já é também, a gente pode comentar que é também credenciado em programa de pós-graduação, tanto de física como de ensino de física. E, enfim, tem reconhecida e produção acadêmica, tanto na área de física como na área de ensino, uma coisa que é muito rara. E tem experiência também na área de física, com ênfase em física atômica e molecular, atuando principalmente em temas como colisões em um átomo, ionização múltipla, target ionization, espectrometria de massa. Basicamente é isso. Tem muito mais, mas vamos ficar por aí, né, Tony? Obrigado por É isso. aceitar o convite, né? Vai falar sobre esse tema curioso pra caramba e a gente tem enorme prazer em te receber mais essa vez. Obrigado pela boa disposição, disponibilidade de nos ajudar e nos brindar aí com esse tema. Fica à vontade. Então, boa tarde. Então, eu que agradeço, você, Paulo Vitor, pelo mais esse convite. É uma honra estar falando aqui com vocês, dessa vez de modo virtual, né? Então, a gente vai discutir essa questão, né, que está associado com entropia, que é um dos assuntos, né, que eu gosto bastante, né? Embora eu sou de física atômica, né? Mas a parte assim, de entropia, estatística, eu gosto bastante. Então, e o que eu tenho notado é que a gente nota que é um tema meio obscuro, né? Os alunos têm dificuldade em entender o conceito de entropia. Até conversando com alunos, ex-alunos do mestrado lá profissional, professores do nível médio, também, né? Também fica ainda muito claro, define entropia como lá com aquela formulazinha, faz os cálculos, mas o conceito mesmo, a interpretação, nem sempre está muito bem entendido, e às vezes até conceitos errados, como a gente estava conversando ali, né? Que mesmo em livros tem conceitos errados, como associar a entropia com desordem, coisas do tipo. Então, e esse trabalho, a motivação, ele foi feito com o Márcio Veloso, ele é doutor, né? Ele fez, ele é egresso do Estudo de Física, fez mestrado profissional, depois o doutorado conosco no estudo, no PEMAT, né? Então, ele é doutor em ensino de física, e o Matheus, que é o filho dele. Matheus, na época, ele estudava no Pedro II, era aluno do nível médio, e foi ele, o Matheus, que meteu a mão na massa, né? Eu estava com o primeiro autor aí, que ele que de fato fez a questão de simulação, que ele saca bastante de Python, né? Então o cara fez os cálculos, né? E a gente então fica esse trabalho legal. Então, para aproveitar o conceito de entropia, estatística, né? Então, deixa eu ver se eu passo aqui. Acho que como que eu passo aqui? Vai passando, page down. Ah, tá, passou. Então, a motivação aqui é A gente se virou do nosso jeito. o, o, opa, tem alguém tá alguma Já coisa? fechei, já fechei. É da Catiene Ah, aqui, beleza. ah. Então, a motivação é esse programa muito famoso. Esse é um programa famoso, o Monty Hall é um programa famoso, e ele surge nesse programa Let's Make a Deal, né? E o Monty Hall é o apresentador, é esse senhor que está aí. Ele é o Monty Hall. É o Silvio Santos lá, do equivalente ao Silvio Santos, né? Então, ele tem esse programa, tinha esse programa, né? Apresentava na televisão, onde tinha muito parecido aqui, depois dele tem várias versões, inclusive no Brasil, né? Onde você tinha 3 portas e tinha
alguém lá, um escolhido, que ia lá e tinha que escolher, adivinhar, né, onde estaria o prêmio. O prêmio estaria atrás de uma das três portas e ele teria que adivinhar, né, para ganhar o prêmio. Se você errasse, atrás de duas portas teria lá uma cabra, né? Então, e o prêmio estaria na terceira porta, quer dizer, uma das três portas. E a questão era adivinhar onde estava. Então, ele tinha duas etapas, né? Então, tem várias versões até no Brasil, desse programa. Então, o apresentador pede para o convidado escolher uma porta, né? Ele faz uma escolha e, a partir daí, tem duas portas fechadas, né? Então, o Monty Hall, dependendo da escolha que o rapaz fez, ele vai abrir uma das duas portas. E ele abre uma porta e permanece. Abre uma porta e essa porta geralmente não está sempre vazia. E ele pergunta de novo, faz a pergunta: você quer manter a sua escolha inicial ou você quer mudar de porta, né? Então, esse é um problema que deu muito pano para manga, né? Porque fizeram uma, uma pergunta para uma senhora que a gente vai mostrar já já. Então, a ideia é a seguinte: você escolhe uma, né? Qual o problema aqui do Monty Hall? Você escolhe uma porta, por exemplo, porta 1 ou porta 3. Aí o Monty Hall vai abrir uma porta vazia. Aí a questão ele vai perguntar para você: você quer manter sua porta inicial, a escolha inicial, ou você quer mudar? Esse é o problema. Se você muda ou não, é vantagem mudar ou não, né? Então, inicialmente, você pode pensar, pensar que tem duas escolhas, uma porta inicial ou outra, você pode pensar 50% de chance, né? Então não deve fazer muita diferença. Mas é aí que está isso, né? Então, fizeram essa pergunta para Marilyn Vossavan, essa senhora aí, que ela entrou no livro de recordes como a pessoa com maior QI na face da Terra, a maior QI que já pisou na face da Terra, essa senhora, Marilyn Vossavan, que tinha uma coluna no jornal, e a coluna é Ask Marilyn, faça uma pergunta para Marilyn e ela vai responder. E perguntaram para ela se era vantagem trocar ou não. E ela disse que a vantagem é trocar, né? E então só que isso deu assim, deu um pano para manga, porque vários professores, isso foi na Califórnia, vários professores das universidades ali da Califórnia, professores de estatística, estatísticos, doutores em estatísticos, ficaram revoltados com ela, falando que estava errado. Não, aquilo ali está errado. Como assim é vantagem mudar? Então, teve várias cartas falando que ela estava errada, doutores em estatística, né? Dizendo que ela estava errada, mas no final a gente sabe que ela estava correta, ela estava certa, e a gente vai discutir isso daqui. Né? Mas não é intuitivo, né? Que a gente pensa inicialmente que você tem duas portas, 50% de chance a princípio, né? Mas aí que está toda a jogada. Então, e esse problema ainda é um problema de muitos matemáticos. Recentemente, você procurar literatura, tem problemas, artigos científicos, né? Esse trabalho aqui é um trabalho didático, né? Mas existem matemáticos fazendo trabalhos, revistas de matemática mesmo, tentando discutir esse problema até hoje, né? Então, é um problema que muitos estão discutindo. Então, ela respondeu, e vamos discutir um pouquinho essa resposta daqui, né? Então, a gente pode fazer aqui uma abordagem, tentar responder, que é a vantagem em trocar, fazendo na mão, né? Uma abordagem dita frequentista, né? Então, você faz uma tabelinha com as opções, né? Você tem três opções, né? A primeira, então, eu botei aqui. Desculpe estar em inglês, porque o trabalho que a gente fez foi em inglês, a apresentação foi baseada no trabalho. Né? Então, eu tenho a primeira coluna que está a porta que eu escolhi. Né? Eu tenho três portas, A, B ou C. Né? E tem a segunda coluna está a porta na qual o prêmio, que é, no caso, um carro, está. Né?
E a terceira vai ser a porta que o Monte Hall abre, né? Então, vamos lá, nas primeiras aqui, eu vou claro. Se eu escolher a porta A, por exemplo, e o carro estiver na porta A, né, o Monte Hall ele sabe onde está a porta, o pranto. Ele não vai abrir a porta A, ele vai abrir as duas, uma ou outra, B ou C. Então, onde nessa quarta coluna está dizendo se eu trocar a porta, o que acontece? E se eu manter a porta, o que acontece? Então, nesse caso aqui, se eu escolher a A e ele está lá, se eu trocar a porta, escolher depois a B ou a C, eu não vou ganhar, vou perder. Então, eu botei zero. Esse zero está dizendo que se eu trocar, eu não ganho. E um significa eu ganho o prêmio, né? Então, se eu manter a porta, eu ganho. Então, é vantagem, nesse caso, manter a porta e não trocar, né? Agora, aí foi uma lista de todas. Então, por exemplo, se eu escolher a A e a porta e o carro estiver na B, se ele abrir a C, se eu troco da A para B, é uma vantagem. Então, trocar nesse segundo caso ali é uma vantagem trocar. Então, na primeira não é vantagem, na segunda é vantagem. Eu listo aqui todas as possibilidades. Eu não vou uma a uma aqui, mas é só listar todas as possibilidades. E depois eu vejo aqui, somo, né? Faço uma contagem na mão. Todas as vezes que eu ganho, todas as vezes que eu perco. Então, lá no final, são 9 opções, né? Em geral, todas com variações possíveis. E dessas 9, 6 dessas 9 eu ganho. Se eu somar lá o número de 1, eu ganho, eu acerto em 6 das 9 opções. E em apenas 3 dessas eu ganho. Então, fazendo a probabilidade, que é o número de acertos para o número total, na primeira, se eu trocar, eu tenho 2/3 de probabilidade de acertar. Se eu manter, eu tenho apenas 1/3 de chance. Então, é vantagem trocar, né? Porque a probabilidade, a vantagem é trocar. E essa foi a resposta da Mary. E aparentemente, vários doutores de estatística erraram isso, vários matemáticos erraram. E é curioso, porque a estatística é uma área que eu gosto muito. Eu acho que é tão importante. A gente deveria aprender mais estatística, ao lado de cálculo também, né? A gente devia aprender, porque para entender o mundo aqui atual, você precisa de estatística, né? Entender se você toma um remédio, por exemplo, a gente saiu da pandemia, entender, né, se o efeito de um remédio funciona ou não, é um problema de estatística, entender os resultados, entender o mundo, a gente precisa de estatística. Então, eu defendo que a gente aprenda estatística. Mas estatística é a área onde especialistas erram facilmente. É muito fácil para um especialista em estatística errar em um problema de estatística, né? Para ver como que é, né? Então, é uma área que engana até especialistas, como foi o caso. Então, essa é a abordagem aqui, puramente frequentista, e mostra. O que eu vou fazer aqui é discutir o que eu faço muitas vezes, né, na aula de estatística, é resolver esse mesmo problema de uma outra forma, né, que é a probabilidade condicional, que é o teorema de Bayes, também que a gente vai usar, que é a mesma resposta, só que uma maneira mais chique, né? Então, assim, eu vou lembrar de probabilidade condicional, esse P de A, B, que significa P, entre chave A, B, né? Essa barra, é uma probabilidade que o evento A ocorra, dado que o B tenha ocorrido, né? Então, por exemplo, qual a probabilidade de um teste, por exemplo, um teste de gravidez, qual a probabilidade de dar positivo um teste de gravidez, dado que a pessoa que fez o teste é uma mulher? Ou tem alguma chance diferente de zero. Mas se for, por exemplo, se você faz um teste de gravidez, dado que a pessoa que fez o sexo masculino, não vai dar, a probabilidade vai ser zero. Então, é uma probabilidade condicional, que um evento ocorra, dado que o outro tenha ocorrido, né? E no caso aqui, a gente vai considerar eventos mutuamente exclusivos, né? Aqui o A1, A2, A3 são eventos mutuamente exclusivos, ou seja, um ocorre, o outro não ocorre. A gente pode dizer que a probabilidade de um evento qualquer X ocorrer é a soma, né,
desse produto, da probabilidade condicional desse evento ocorrer, dado que um evento anterior tenha ocorrido, vezes a probabilidade do evento anterior ter ocorrido, e somar sobre todos os eventos anteriores, né? Isso foi muito discutido no contexto da pandemia, né? Você, como que no caso do Covid, né? Que é muito utilizado em eventos raros, né? Por exemplo, você pega a Covid e você desenvolver um estágio mais avançado é um evento raro. Muitas vezes as pessoas, na maioria dos casos, se curam sozinhas, né? Então, tem a questão dos falsos positivos e assim. Então, a questão da probabilidade condicional foi muito presente e discutida, principalmente ali, né? E tem muita aplicação, a gente viu no tempo aqui de pandemia, por exemplo, né? E o teorema de Bayes é o seguinte, que a probabilidade do eventual ocorra, dado que B tem ocorrido, é o P de BA, ao contrário, a probabilidade que o evento B tenha ocorrido, dado que A tenha ocorrido, o P de A dividido pelo P de B, né? Onde P de A é chamado de probabilidade a priori, né? E P de AB é a probabilidade que chama de a posteriori, né? Esse é o teorema de Bayes, né? Isso é só matemática, ainda não entrou na física, então só um pouquinho de estatística, só para discutir um pouquinho. Então, para discutir aqui, usando o teorema de Bayes, achar a resposta que a gente já achou antes, né? Só para um exercício aqui de estatística. Então, aqui eu chamo aqui probabilidade C1, que é a probabilidade do carro estar na porta 1, C2 e C3. E, a princípio, cada uma dessas probabilidades, você não sabe onde o carro está, o carro pode estar igualmente atrás de qualquer uma dessas portas. Então, você diz que a probabilidade inicial é 1/3. Então, se eu faço uma escolha inicial, a chance de eu acertar nessa escolha é 1/3, porque ele pode estar em qualquer lugar. Essa é a probabilidade. Mas agora, vamos tentar resolver isso aí. Vamos supor que agora o monte abra a porta 3, né? Então, a probabilidade de abrir a porta 3, dado que o carro esteja na porta 1, eu fazendo as contas lá, dá 1/2. Então, tá aqui, só usar o teorema, não estou reproduzindo a conta, mas só usar aquela formulinha lá, todas as probabilidades, dá 1/2. A probabilidade de abrir a porta 3, dado que o carro esteja na porta 2, é 1, né? E porque se eu acertei. Se eu acertei a porta inicialmente, ele vai certamente abrir uma porta que não está o carro. E a probabilidade de abrir a porta 3, dado que o carro esteja na porta 3, é 0, né? Ou seja, se eu escolher a porta correta, ele não vai abrir aquela porta. Então, aplicando isso aí, fazendo as continhas, eu não vou reproduzir, mas posso deixar compartilhado aí para quem quiser, fazendo a continha. Então, a probabilidade aqui de eu trocar é 2/3. Tá bom. É o mesmo resultado que a gente fez na maneira pedestre, digamos, frequentista, mas é só uma maneira chique. Então, está confirmado, só para confirmar que, de fato, é melhor trocar. A melhor escolha, nesse caso, é trocar, e a Marilyn estava correta, né? Então, a outra maneira de você ver isso aqui, né? Então, você tem a primeira escolha aqui, eu tenho 1/3 de chances em cima aqui de acertar onde está o carro e 2/3 de errar. Então, depois, né? Depois digamos que eu vou no caminho de cima, se eu escolhi a porta correta, se eu manter a escolha, eu tenho a probabilidade, eu manter a probabilidade condicional de eu manter, e dado que o carro esteja na 1 é 1, a probabilidade de eu ganhar 1/3. Alguma pergunta aí? Então, é só aquela árvore ali para mostrar todas as possibilidades. De fato, mostra que se eu trocar é uma vantagem, né? Então, de novo, até aqui foi só estatística, e é onde que entra a entropia, onde entra a física aqui, que é o negócio. Aqui agora foi só estatística, né? Bom, a questão foi aqui, a gente fez para simular esse resultado, a gente fez uma terceira maneira, com simulação Python. Então, aqui foi onde entrou o Matheus. O Matheus, ele fez lá um programinha onde ele fez todas as opções e marcou aqui os casos onde ele troca ou não troca, né? Então, no lado direito, né, tá onde ele troca, né, e as vezes que ele acerta. E no lado em vermelho, lado esquerdo, as vezes que ele mantém, ele acerta. Então, você vê aí que a média, no caso de trocar, deu 66,66. Ou seja, em cada 100 vezes
que eu jogo, eu tenho uma chance de 66% ou 66% de acertar, ao contrário ali do outro lado, que é 33%. Então, e o resultado dele vê que deu uma flutuaçãozinha, deu essa curva, tipo uma gaussiana, né? Parecendo, se você não é uma gaussiana, mas é uma distribuição binomial, mas tem a cara de uma gaussiana. Então, aqui que a gente está fazendo aqui, já entrando para a física, isso é análogo que a gente fez ao que chama em estatística de ensemble. Ensemble é em física, tanto em estatística quanto na física estatística, quanto a mecânica quântica, né, que é uma teoria probabilística, você tem um ensemble é um sistema, é um conjunto de sistemas igualmente preparados e você tem ali, faz a média desse sistema, né? Então, o que a gente fez aqui foi a média de um ensemble. No caso, um ensemble tem 10 a 6 sistemas, 1 milhão de sistemas, um ensemble bem grande, e cada um desses sistemas a gente fez 100 tentativas, né? E repetiu isso 1 milhão de vezes. É por isso a programação. Então, você tem 10 a 8 tentativas ali para ter uma boa estatística. Então, foram 10 a 8 tentativas. Então, isso aqui é um ensemble, representa um ensemble, como se fosse, por exemplo, conjunto de moedas. Se eu jogar moeda, como se fosse 10 a 8 moedas, né? Ou 10 a 6 moedas, 1 milhão de moedas, eu jogo ela 100 vezes. Se a moeda não está viciada, dá 50%, mas se ela tiver viciada, ela vai dar mais de um lado do que o outro. Então, isso aí começa a discutir, vamos começar a discutir física aqui a partir dali, né? A partir desse resultado ali, dessa distribuição. Bom, a nossa analogia é essa daqui, né? Então, posso fazer analogia agora com um sistema de dois estados. Quando a gente começa a estudar estatística, física e estatística, a gente começa com o exemplo mais simples, um sistema de dois estados. E o que a gente está estudando aqui é um sistema de dois estados. Na primeira etapa são 3 estados, mas na segunda etapa são 2, né? Se eu mantenho ou troco. Então é um sistema de 2 estados, ou um compartimento aqui, uma câmara com 2 compartimentos. Então eu uso esse exemplo para mostrar o aumento da entropia. Então você tem lá no início, todas as moléculas estão do lado esquerdo, né, do sistema. Eu abro aquela porta e deixo as moléculas fluírem, né? O que você vai acontecer, né? A gente sabe que ele vai ocupar todo o espaço e, em média, elas vão estar igualmente distribuídas dos dois lados. E a gente explica isso pela entropia, porque esse é o estado que maximiza a entropia. Quando eles estão igualmente dispersos, né, metade de cada lado, isso aumenta, maximiza a entropia do sistema. No caso lá embaixo, o último lá, que está 66%, 33%, eu só consigo isso, que é o caso que a gente chegou no equilíbrio, eu só consigo isso colocando alguma coisa externa. Nesse caso aqui, eu botei um Δμ, onde μ significa um potencial químico, por exemplo. Eu boto um potencial ali de tal forma que eu privilegio um lado em relação ao outro. Então, o sistema, os dois lados não são iguais. Então, para eu manter um lado ter 2/3, a probabilidade de ser 2/3, eu tenho que colocar um agente externo, no caso, é um potencial químico, né? Então, se fosse carga elétrica, eu boto uma pequena diferença de potencialzinho que eu colocasse ali, mandaria as cargas mais para um lado do que para o outro. Então, isso é o que a gente quer chegar. E essas contas aí é a tal da distribuição binomial, que é a interpretação lá. Então, você tem dois lados, você tem probabilidade de estar de um lado 1 e um lado 2, P1 e P2. Como a probabilidade dá 1, se eu somar sobre todos as N partículas, dá 1, é a primeira equação lá, isso é um teorema simples, né? E a probabilidade de eu ter N1 partículas no lado 1, né? Esse P maiúsculo, ter N1 das N maiúsculas, partícula, ter N1 de um determinado lado, é dado por essa expressão, né? Que é a expansão binomial, é o binômio de Newton, só que em vez de ser ao quadrado, é com N qualquer. Né? O binômio de Newton, a gente lá é A mais B ao quadrado, é A ao quadrado mais 2B, assim por diante. Aqui a generalização para qualquer N, né? Então, e esse gama aí, esse ômega, é o coeficiente binomial.
e você tem os valores médios, né, de número de partículas médias no N1, de um lado esquerdo e do lado direito, que é associado com as probabilidades individuais e os desvios padrão. E você, aplicando essas equações, lá você, de fato, está de acordo com a simulação lá do, do Matheus. Né? Então, tá ali. Então, e outra coisa, né? E essa é uma distribuição binomial e também um exercício que a gente faz em estatística, que essa distribuição binomial para um N muito grande, ela tende a uma gaussiana, né? Que a gente estuda nos sistemas termodinâmicos, né? Uma distribuição binomial para N muito grande, está aí a gaussiana. Então, se aumentasse aí, vai ter uma distribuição contínua. Então, é só para rever um pouquinho de física e estatística, né, que a gente estuda termodinâmica e estatística. Né? Mas vamos lá para a entropia. Né? Onde entra a entropia nessa jogada? Vamos definir a entropia. A primeira entropia que a gente aprende, já até no nível médio, é a entropia de Clausius. Claro que lá no ensino médio não tem essa diferencial, o delta S. Né? Então, a entropia, o diferencial da entropia ds, está associado a uma energia, uma troca de calor, dQ, sobre uma temperatura. E essa entropia, sabe, no sistema internacional, energia em Joule, calor em Joule, e temperatura em Kelvin. Então, no sistema internacional, entropia tem Joule por Kelvin. Mas isso é arbitrário. A entropia não precisava ter essa dimensão, porque temperatura em Kelvin, no sistema internacional, também a gente poderia definir uma temperatura, aqui como tal, como dimensão de energia. Só multiplicar pela constante de Boltzmann, a PKBT, a temperatura eu posso medir com dimensão de energia. Isso poderia ter feito. A gente escolheu temperatura na escala Kelvin, qualquer outra, mas poderia muito bem, não tem nada que impeça da energia ser medida em unidades em Joule também, né? Em unidade de energia. Se fosse assim, se a temperatura fosse definida em unidade de energia, a entropia seria adimensional, como está embaixo. Eu poderia definir a entropia, o dQ sobre tal, em vez de ter, né, temperatura em unidades de energia. Não tem nada que impeça fazer isso. E o Clausius foi o cara que definiu a entropia. Essa entropia que a gente aprende no básico de física, né, e também no nível médio. Só mais tarde, quando a gente vai fazer estatística, física estatística, que a gente aprende a interpretação estatística da entropia, dada por Boltzmann. Né? O Ludwig Boltzmann está lá, a famosa, é o túmulo dele lá, o epitáfio dele, onde ele bota a fórmula dele, a constante de Boltzmann, vezes o logaritmo daquele ômega lá que a gente viu lá, que é o número de estados acessíveis ao sistema. Então, a entropia, a interpretação estatística é a constante de Boltzmann vezes, que tem dimensões de Joule por Kelvin, vezes o logaritmo do número de estados acessíveis ao sistema. Né? Mas, usando uma entropia adimensional, eu vou mostrar isso, vai ficar claro por quê, que eu quero comparar com outras coisas. Então, eu vou escolher, em vez de S, usar o sigma, que é entropia adimensional, logaritmo. Eu faço, divido pela constante de Boltzmann, fica logaritmo natural de ômega. Mas como eu posso ainda multiplicar, mudar uma constante aqui, multiplicar, eu posso mudar de base. Mudar de base é simplesmente multiplicar por uma constante. Então, nada me impede de eu redefinir essa entropia aqui de Boltzmann, né? Mas adimensional, na base 2, em vez de logaritmo natural. Eu posso também, é só uma constante. Então, ela vai manter todas as propriedades da entropia. Então, vamos medir na base 2, porque eu vou usar em bit, porque eu quero associar isso mais tarde com informação. Por isso, então, é convencional de definir a entropia aqui como bit. Eu vou usar como bit só para comparar com informação que vai vir depois, que eu quero é o objetivo. Então, voltando lá para o nosso caso da entropia de Boltzmann, lá no caso. Né? Então, a entropia é o logaritmo do número de estados acessíveis. Né? Então, na primeira escolha, eu tenho 3 estados acessíveis, né? Porta 1, 2. Então, é o logaritmo de a probabilidade, o número de estados acessíveis é 3, na primeira etapa. Mas na segunda, usando aqui o coeficiente binomial,
Vou usar aqui, tentar resolver o problema usando a segunda lei da termodinâmica, o máximo da entropia. O número que maximiza a minha entropia é o lado aqui, quando eu tenho 50% das 100 partículas. Se eu colocar 50 de um lado do outro, me dá um número maior do que eu botar 33,66. Então, você dizer que as probabilidades são iguais está de acordo com a segunda lei da termodinâmica, maximiza a entropia. Né? Mas, no caso real, não é isso. Então, tem alguma coisa ali que a gente não está levando em conta, porque a entropia, para esse caso, máxima, né? Eu não estou violando a segunda lei da termodinâmica aqui, deixar claro. Então, tem alguma coisa ali que a gente não está levando em conta, porque a entropia máxima para o sistema aqui é quando eu tenho 2/3 e 1/3. Né? Então, mas era natural, se você pensar em maximizar a entropia, maximizar a distribuição, igualar os dois casos seria a resposta correta, mas não é, porque tem alguma coisa ali. Né? E aí vem a questão da informação, alguma coisa está ali. Você está falando com o Paulo Vitor, tem a questão do diabo lá de Maxwell, né? O demônio de Maxwell, também tem a informação ali, né? Também está. Então, eu posso aqui usar a entropia de Shannon, lá em 1948, que foi desenvolvida no contexto da guerra, né? De enviar informação, trocar informação, e ele definiu a quantidade de informação aqui, vamos definir aqui, QI, é uma quantidade física, tá? A informação, ela é uma, em linguagem assim, da física, ele é um observável, ele posso medir. É uma quantidade de informação, eu vou definir aqui como o logaritmo na base 2 de PI, da probabilidade de um dado evento ocorrer. Isso, obviamente, é maior do que zero. Eu botei menos ali na frente, porque a probabilidade é menor do que 1, um log de um número menor do que 1 é negativo, então eu boto negativo para ficar positivo. Então, ali, eu tenho uma quantidade de informação que é definido dessa forma. E eu tenho a entropia de Shannon. E é engraçado, só uma curiosidade, porque isso chama de entropia, porque ele não sabia que nome dar essa coisa. E um colega dele falou, chama de entropia, porque ninguém sabe o que é entropia. Então, você chama de entropia que ninguém vai reclamar. E, de fato, criou-se a entropia de Shannon, porque ninguém sabia direito, na época, né, década de 50, 40 e tantos, ninguém sabia o significado de entropia ainda, então eles chamam de entropia. E está lá. Então, a entropia seria, nesse caso, a quantidade média de informação, que é informação. Então, entropia seria a quantidade média. Né? Então, a média, né, de alguma coisa é como a gente faz média, uma média ponderada. Então, tem a informação, que é o log 2pi, e o peso, com a média ponderada, é o PI. Então, PI vezes a informação, que é log de 2pi, eu somo sobre todos os estados, e tem um menos ali para garantir que isso daí fique positivo. Então, essa é a entropia de Shannon, no contexto de informação. Ela seria a quantidade média de informação. Só para dar um exemplo aqui, que eu estou familiarizado com isso, esse número aí, porque eu estou usando o bit, né? Esse número ali, que é binário, eu estou usando o sistema binário, que é 0 ou 1, então ele tem 6 bits ali, tem 6 dígitos, eu posso chamar que ele tem 6 bits de informação. Isso a gente aprende, que eu estou estudando um pouquinho lá eletrônica ou informática, a gente aprende que é um bit, né? Bit, byte. Então, por que ele tem 6 bits de informação? Eu jogando assim, cada dígito ali tem duas opções, 0 ou 1. Se eu mandar de forma aleatória aquilo ali, um número aleatório, sortear aquele número, eu posso cair em 0 ou 1 de forma aleatória. Então, eu tenho a probabilidade, o PI, meio de aquele número ali aleatório, aquele dígito ser 0 ou 1. Então, log de 2 de 1 meio, porque meio é a probabilidade daquele bit em particular ser 0 ou 1, 1 meio. Então, a quantidade de informação ali, jogando a fórmula, log de 1 meio na base de 2, dá menos 1 com menos dá 1. Então, dá 1 bit de informação. É isso que quer dizer com 1 bit. A quantidade de informação daquele
Aquele espacinho ali é 1 bit de informação. O número todo tem 6 bits, então é 6 vezes aquilo ali. Então, tem 6 bits de informação. Tá? Então, só dizer que aquele número aleatório, tem que ser aleatório. Então, só traduzindo, a gente diz que essa mensagem 01110, ela aparenta porque eu não sei quem criou esse número. Então, ela aparenta, né, vir de uma fonte composta por uma sequência de 6 caracteres 0 a 1, igualmente prováveis. Ela não vai ser igualmente provável se alguém mandou com um propósito, uma informação. Se eu quero mandar isso como uma informação para alguém que quer receber, não é aleatório. Mas, a princípio, eu não sei dar uma fonte, não aparenta ser aleatório. Né? Então, eu posso, usando a linguagem da física, dizer que eu posso criar vários mensagens com 6 bits de informação, e os microestados, todas as configurações possíveis, todas as combinações que eu posso ter de 1 e 0 estão ali. Né? Então, tem vários microestados que eu posso ter com 6 bits ali. Então, essa fonte de mensagem, quem está mandando essa mensagem, esse número de um lado, eu quero mandar uma mensagem para o outro lado lá. Então, essa fonte é análogo, quem está mandando essa informação é análogo a um ensemble de sistemas isolados com microestados igualmente prováveis, né? Que é o que a gente quer chegar lá. Então, é a analogia que a gente está usando aqui. Mas, assim como um sistema não isolado pode ter seus estados ocupados com probabilidades diferentes, a gente sabe que só vai ser igual no sistema chamado microcanônico, né? Linguagem lá de estatística, mas nem sempre é. Então, pode ter também casos que não... A probabilidade não é 1%, não é 50%, pode ter probabilidade diferente. A fonte de mensagem pode ter seus símbolos com probabilidade diferente. E aí que a gente está querendo fazer conexão com o Monte Hall, né? Então, tem uma fonte ali, alguém que tem informação. O fundo no problema Monte Hall, tem uma fonte, alguém que tem alguma informação ali, tem um demônio ali estaria. Então, agora, finalmente, aqui, informação em termodinâmica. Bom, o que é entropia nesse contexto de informação? A entropia de Shannon. Entropia eu posso definir agora, é uma medida de nossa incerteza sobre um sistema. Entropia posso medir no contexto de informação com uma incerteza que eu tenho, desconhecimento, baseado no nosso conhecimento limitado de suas propriedades e ignorância acerca dos seus microestados. Ou seja, a entropia é uma medida de ausência de informação. Quanto maior a entropia, menos informação eu tenho. Só um exemplo aqui com um caso bem simples. 2 partículas e dois sistemas, 2 lados. Como que eu posso ordenar essas 2 partículas? Eu posso colocar as duas de um lado só. Eu tenho esse que chama de microestado, tá? Eu só posso, colocando essas 2 moléculas de um lado só tem uma maneira de colocar. Eu tenho um microestado. Eu posso colocar uma de cada lado, mas botando uma de cada lado, eu tenho 2 configurações possíveis. Uma de um lado e uma do outro, ou trocar. Então, colocar o chama de macroestado, botar uma de cada lado, tem 2 modos diferentes. Eu tenho 2 microestados associados ao tal macroestado, que é botar uma de cada lado. E eu tenho, botar as 2 do lado B, também só tem uma maneira, é um microestado. Eu, usando lá o binômio de Newton, não, eu tenho o coeficiente, lembra que o coeficiente ali na frente é o ômega. Então, botar as 2 ali do lado, é o A ao quadrado, é uma vez A ao quadrado, porque tem apenas um microestado. Eu tenho 2AB, porque o ômega vale 2, que eu tenho 2 microestados, é o coeficiente binomial. E B ao quadrado é 1 microestado. Então, onde eu tenho um ômega maior, que vai maximizar a minha entropia, né? Colocando uma de cada lado. Por isso que dividir o sistema com número igual de partículas de cada lado maximiza a entropia, porque maximiza o número de estados acessíveis. E aqui o número total de microestados, no caso, é 2AN. E se eu colocar várias moléculas, claro que o número de microestados aumenta dessa forma, né? Então a gente tem uma analogia aqui. Então, a analogia, de um lado, um símbolo, que pode ser uma informação, um bit, está associado a um microestado do sistema. Uma mensagem com um único caractere pode ser um sistema, fazer analogia. Uma sequência de caracteres pode ser um sistema complexo. Uma mensagem pode ser um sistema complexo.
o número de mensagens equiprováveis, eu, sei lá, colocar um macaco para digitar aleatoriamente o notebook aqui, é o número de microestados de um sistema, né, equiprovável, no microestado de um sistema microcanônico, por exemplo. E uma informação de uma fonte de mensagem eu posso associar com uma entropia do sistema isolado, por exemplo. Então, essa é a analogia que a gente está fazendo. Então, vamos de novo, voltando para o Monty Hall aqui. Na primeira escolha, entropia na primeira escolha. Mostrar aqui, eu quero mostrar que tanto a entropia de Shannon e de Boltzmann são iguais, dão o mesmo resultado, são equivalentes. Então, na primeira escolha, eu tenho 1/3 de acertar. Então, se eu usasse a probabilidade, e elas são iguais nas 3 portas, são equiprováveis. Eu não tenho nenhuma informação, eu estou de fora, não tenho a informação de estar, são equiprováveis para mim. Então, nesse caso, a entropia de Shannon é 1/3, cada um fazendo a soma das 3 portas dá 1,58 bit. Então, a entropia na primeira etapa ali é 1,58 para Shannon. Boltzmann, em vez de entropia, eu tenho um número de estados acessíveis, que são 3, cada uma das 3 portas, e dá o mesmo número de bits, 1,58. Então, essa é a entropia inicial do sistema, na primeira etapa, 1,58. E o que acontece na segunda etapa? Na segunda etapa, eu tenho já, ele abriu uma porta que deu uma cabra. Então, eu posso pensar, de novo, a entropia aqui na segunda etapa. Usando a entropia de Shannon, eu posso fazer essa expressão aqui, só expandir essa somatório. Se eu supor que o P é constante, é igual, 1,5, por exemplo, eu acho essa expressão de baixo, assumindo que todos os PI são iguais. Tem essa expressão de baixo. E se eu fizer o gráfico dessa expressão, que é a entropia em função de P, o máximo da entropia é quando P é igual a 1/2. Então, segundo a entropia, se eu não tenho informação nenhuma mais sobre o sistema, trocar não é vantagem nenhuma, porque é 1/2, 50%. O prêmio pode estar de um lado ou do outro, porque eu não tenho informação. Mas essa é a questão. Eu não tenho, eu sou o participante, não tenho, mas alguém tem. O demônio de Max tem essa informação. O demônio de Max aqui é o Monty Hall. Ele tem informação. Ele sabe onde está o prêmio, né? Então, a entropia máxima não é esse quando P igual a 1/2, né? Então, o jogador agora tem... supondo que o jogador, se for um cara que sabe esse problema, ele tem mais informação. Um leigo não vai ter. Mas o Monty Hall tem. Alguém tem essa informação. O Monty Hall, com certeza, tem informação. No caso anterior, né? O jogador, de alguma forma, o jogador também tem, porque uma porta a menos, eu eliminei uma, ele também tem um pouco mais de informação. Então, mas fazendo a conta, com a entropia, sabendo que a vantagem de trocar é 2/3, fazendo as contas, eu tenho entropia ali, no caso de trocar, que é 0,93 bit, né? Ao invés de ser 1 máximo, aquele valor 1 ali, que é o máximo. Então, o máximo é em relação a ter 50% de probabilidade. Então, essas duas configurações de 50% de probabilidade e 2/3, 1/3, tem uma diferença de entropia que é 0,07. Essa diferença de entropia, que é informação, é informação faltante que eu não tenho, que o Monty Hall tem. Ele sabe onde está. E como ele sabe, ele não vai abrir a segunda porta aleatoriamente, uma porta aleatoriamente. Ele vai abrir sempre a que está vazia. E isso faz a diferença. O problema do Monty Hall é esse. O Monty Hall, ele não abre aleatoriamente uma porta. Ele sabe onde está. Então, ele vai sempre abrir a porta vazia. Isso é informação. E, por isso, dá diferença da minha entropia. Então, a entropia que maximiza não é as probabilidades iguais, mas a de 2/3 e 1/3, né? Porque tem essa informação. Então, eu estou associando aqui de novo entropia com informação. E essa informação faltante que está ali é o 0,07 de informação faltante que está ali. E é isso que está a questão do Monty Hall, né? Então, você tem ali, fazendo analogia também com o demônio de Maxwell, é o demônio, né? O que é o demônio de Maxwell? Imagine que você tivesse naquele sistema ali de 2 lados, alguém, né? um ser mitológico, um demônio, que permitisse, controlasse, por exemplo, assim, você tem um sistema frio e um sistema quente. A gente sabe que o equilíbrio térmico vai ser alcançado, mas se tivesse um ser ali, um demônio,
que olhasse as velocidades das partículas e deixasse passar somente as mais frias, né, as temperaturas baixas. Então, esse demônio ali tem informação e ele está alterando o sistema. Então, nesse caso, quem está fazendo o papel ali de demônio nessa analogia é o Monty Hall. Então, a gente consegue fazer essa interpretação de entropia e informação faltante que está no sistema, e essa é o que a gente queria discutir aqui. Então, para discutir aqui, a gente viu algumas interpretações de entropia. Então, vamos discutir o que não é entropia, o que é e o que não é. Tem algumas interpretações, né? Então, o que é entropia, afinal, né? Aquela entropia de Clausius que a gente aprende, né, no nível médio e nos cursos iniciais de física, no nível superior, que é o ds sobre T, é o conteúdo de transformação. A entropia transforma alguma coisa. Pode ser uma transformação, energia que pode ser transferida, ou pode ser uma evolução qualquer do sistema, mas é uma transformação sempre. Então, Clausius se referia como a entropia indica a direção na qual um sistema isolado pode evoluir. Então, nesse sentido, entropia é um conteúdo de transformação. É muito comum e errado associar a entropia com desordem. É muito comum a gente, vários exemplos na internet, às vezes alguns livros, ensinam a entropia como desordem. Então, aqui, a analogia do quarto, né? Um quarto todo desarrumado, tá? A entropia está alta, né? E o quarto arrumadinho está bem organizado, entropia baixa. Essa é um fenômeno errado, porque a entropia não é desordem. Tem vários exemplos que pode discutir uma literatura extensa, mas engana. Mas, em alguns casos, muito específicos, você pode sim associar com desordem, mas desordem. Mas, então, é uma maneira de definir a entropia como a informação que está faltando. Uma outra maneira, né, a dispersão do espaço de fase. O que é o espaço de fase? O espaço de fase é esse gráfico que está vendo aqui, onde o eixo x é uma posição coordenada Q, é uma coordenada generalizada. Pode ser posição. E o outro é o P, o momento generalizado, né? Então, pode ser velocidade também. Velocidade. Então, espaço de fase é onde você descreve a evolução do seu sistema. Então, quando você tem entropia, você tem uma dispersão. Em vez de estar num ponto ali, o teu sistema está disperso. Tem um borrão no espaço de fase, né? Então, a entropia pode ser num sistema isolado, cujo macroestado consiste de múltiplos estados, ele pode ser esse borrão, né, uma dispersão desse espaço de fase. E o que a gente aprende lá no Boltzmann, né, como a última expressão, é uma medida aproximadamente aditiva, o aproximadamente eu vou explicar já, do número de possibilidades disponíveis a um sistema, o número de estados acessíveis. A gente diz que a entropia ela é aditiva, mas ela é aproximadamente. Então, aqui no Brasil tem o Constantino de Sales, por exemplo, mostra que a entropia, em geral, ela não é aditiva, né? Então, porque os sistemas, na verdade, dizer que a entropia de um sistema composto é a soma de cada uma das partes, está supondo que os sistemas estão isolados um do outro. Mas, na verdade, sistema isolado não existe na física, está tudo conectado. É uma idealização. Por isso que a entropia, perdão, de fato, não é aditiva. Ela é aproximadamente aditiva e depende do grau que esses sistemas estão isolados. Então, essa era a mensagem que eu queria passar para vocês. E, por último, né, uma piadinha aqui, o David Goldstein tem aparece em alguns livros, né? Ele diz o seguinte: o Boltzmann, que passou grande parte da sua vida estudando mecânica e estatística, morreu em 1906. Ou seja, ele se matou, né? Foi suicídio. Muito porque as pessoas não entendiam, estavam de desacordo com a interpretação de entropia que ele deu. Ele foi mal compreendido na época e isso mexeu com a cabeça dele e ele cometeu suicídio. O Ehrenfest, também famoso em física, continuou o trabalho do Boltzmann e também se matou algumas décadas depois. Então,
Então, até aqui. Então, começa no livro de estatística. Agora é a sua vez de começar a estudar mecânica e estatística, né? Então, essa é a piadinha que tem lá, terminando. E obrigado pela atenção. Agradecerei por qualquer pergunta que vocês tenham. Olha, muito obrigado. Vou acionar a mãozinha aqui do Zoom para te agradecer. Marcelo abriu aí a câmera dele também. Fantástico. Porra, eu aprendi pra cacete. Espero que os colegas também. A gente tem uma curiosidade aqui, porque, inclusive, o Marcelo abriu a câmera aí. A gente tem 2 alunos cuja formação básica é de informática. Na verdade, eles Legal. sabem tudo de bit. Legal. Legal. Bom, queria abrir para pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta, Marcelo? Você pode comentar isso. Eu acho que você tem que fechar o áudio da UF aqui. Eu vou ativar, tá? O mudo. Tá, agora acho que pode. Vai lá, manda brasa. Eu vou ter que baixar um pouco aí. Senão vai reverberar. Os bichos são engenheiro de som ainda. De rádio. Então, primeiramente, dar o parabéns aí pelo trabalho, entendeu? Pela apresentação. A gente sempre vê isso aí naquele filme Quebrando a Banca, não sei se vocês conhecem esse filme, entendeu? Sim. No início, justamente, ele pega o aluno porque o aluno percebe isso aí, só que agora você tem uma explicação, né? Uma explicação mais rebuscada. Então, é só um comentário, entendeu? Parabéns pela apresentação, foi muito elucidativa. A turma está toda aqui em peso aqui também. Se alguém tiver alguma pergunta aí, alguma colocação, gente... Alguma pergunta aí? Foi bem elucidativo, né? Então, Obrigado. gente agradecido aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. E vamos marcar outros aí, que a gente gostou. Sim. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Tony, Tá também. agora, Se você comentar uma coisa. Eu queria comentar 2 coisas rapidinho, Fala, Tony. tio Só. Fala ainda não. Ah, não, beleza. Agora pode falar. Por favor, quem aqui vai falar? Só para eu passar a palavra. Quem vai falar, Marcelo? Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa específica. Pode perguntar. Eu tenho 2 considerações para fazer aqui. Mas. Você é doutor em estatística, né? Fiz estatística, não é isso? Estatística e fiz sistemas complexos. Isso basicamente é isso. Bom, eu vou só fazer 2 comentários rapidinho, Tony. Sim. Eu acho que é muito primeiro, né? O Monty Hall é um problema fantástico. Eu acho que vocês foram muito felizes na escolha. E ele, acho que introduz de maneira muito didática também a questão da assimetria das probabilidades condicionais, né? Quando dei aula disso, eu sempre falo assim, cara, beleza, vamos jogar para o ímpar com uma mão só que vai, né? Esse jogo é igual para mim e para você? Aí depende. Sabe por que depende? Porque se eu sei o que eu vou colocar, já não é mais, né? Por exemplo, se eu escolher ímpar e eu vou colocar um número par, aí é só ver, né? Então vamos lá. Se você colocar 1, vai dar ímpar. Se você colocar 2, vai dar par. Se você colocar 3, e assim vai, né? Vai dar ímpar. Então, quer dizer, eu tenho 3 chances de ganhar e 2 de perder. Mas como esse jogo era simétrico no início? Porque a informação quebra a simetria, né? Inclusive, exato. essa é a questão, Exatamente. não é? Isso. Eu sempre falo Exatamente. isso, e isso, inclusive, é uma questão, né, que acaba sendo, o pessoal utiliza muito isso em mercado financeiro, porque o pessoal, tudo que pensa que mexe para um lado, mexe para o outro, o problema é que a informação, a informação privilegiada quebra essa... Exatamente. Né? Exatamente. Agora, eu tinha um comentário e uma pergunta. Eu vou fazer só um comentário primeiro, depois te passo a palavra. Sim. A experiência que eu tenho aqui trabalhando com o ensino médio ao longo desses anos também, meio que me deixa assim, né? Eu sempre, até comentei isso com eles na aula de termodinâmica, e eu perguntei para eles, o que vocês definem como temperatura, né? E aí eles, é grau de agitação das moléculas. Eu falei, bom, vamos lá, vamos criticar um pouco isso. Primeiro, isso aí não está no contexto da termodinâmica, porque eu estou prescindindo que eu sei que existem moléculas, que é uma outra jogada. Exato. Só não tem molécula, né? Quer dizer, e outra coisa, grau de agitação também é uma coisa ambígua. O que é grau de agitação? Quer dizer, né? E aí, às vezes eu até forcei a barra, isso deu uma discussão até boa na sala, que o Heron, eu peguei a definição do Herons. O que é? Que é aquilo que eu meço com o termômetro. Isso é operacional, né? Isso é verdade, né? E aí, seguindo essa linha, muitas vezes eu introduzo a entropia, que está quebrando a minha aula, inclusive, isso que eu já vou antecipar que semana que eu introduzo a entropia
tanto no médio como eu farei isso para eles agora ali, que é com a definição do Clausius, eu falo, olha só, vamos pensar aqui um processo quase estático, que é isocórico, alguma coisa não muda. Que é isotérmico, alguma coisa não muda. Quando ele é adiabático, o cara que não muda é a entropia, que é uma definiçãozinha. O que que se quantifica? Porra, cara, eu não sei, é uma outra jogada. Aí eu tenho que olhar, né, os meandros. Você, ao longo dos anos, o que que você percebe sobre a questão do ensino de entropia? Porque é um negócio que, assim, é tão interessante do ponto de vista da física, mas a gente só faz isso meio também, assim, meio en passant mesmo, né? Assim, Isso, seja no exato. médio, às vezes até na graduação, em cursos de Exato. Física 4, Exato. isso é meio Sim. disperso. Queria que você Sim. comentasse alguma coisa sobre isso, o que que você acha? Certo. Eu dei, assim, a minha experiência, assim, não foi muito boa, não, porque eu dei estatística durante algum tempo para a licenciatura, mas foi na pandemia. Na pandemia, se foi um horror, né? Eu comecei, dei uma aula, começou a pandemia, eu dei esse curso virtual, e assim, não foi muito bom. Eu trazia essas interpretações que não estão no livro, mas assim, assim, a minha experiência é que não foi. Assim, eu não tive um retorno dos alunos, assim, eu sentia muito apático, né? Então essa discussão, talvez eu pudesse trazer de novo na oportunidade no ensino presencial, possa ter uma outra experiência, mas eu ensinei várias vezes, acho que umas 4 vezes, mas foi tudo na pandemia, e assim, não teve nada, assim, eu senti que não. O único cara ali que estava com tesão ali era eu, na verdade. Eu voltei a ensinar isso depois, ano passado, mas para um outro curso, para a pessoa da atuária, né? Então, a gente tem um curso aqui na atuária, que é uma física, em um semestre ele vê toda a física que a gente sabe. Então, Sim. começa com teoria do conhecimento, que é filosofia, mecânica quântica, toda a clássica, mecânica quântica, física nuclear, tudo em um semestre. E eu trouxe também no contexto, tinha pessoa de atuária e também o pessoal de estatística que estava ali. Então, também trouxe essa discussão, discutindo dentro de estatística, os caras sabem estatística, né, bastante. Trouxe essa discussão de entropia também. Mas, na hora da prova que apareceu, eu perguntando para o cara dizer o que era entropia, era prova com consulta, eu sempre dou, e tem um celular. E apareceu, na hora da prova, o maldito desordem. O cara foi lá, né? Eu deixei, eu liberei, prova com consulta, aí o cara vai lá. O que é entropia? Desordem. Aí eu falei, porra, depois de tudo, essa discussão toda, aparece entropia como desordem de novo, que eu falei, chamei a atenção que não era. Então, de novo, como eu trabalho em ensino já há algum tempo, eu acho que o fator primordial, a gente não consegue ensinar a ninguém que não tem vontade de aprender. Então, a primeira coisa que o cara tem, você tem que ter interesse. Esse é um tema muito legal. Então, se você gosta, se despertou o teu interesse, você vai conseguir discutir e o cara aprende. Mas se o cara não está interessado, você pode dar a melhor aula possível, você pode ser o melhor livro, vai entrar por aqui, sair por ali. Aí eu trago o Vygotsky, né? Para você aprender, quais são as 3 condições? Primeiro, a primeira condição que Vygotsky fala é a vontade de aprender. Não tem aprendizagem, é a revelia. Você pode estar o melhor professor do mundo, pode ter o melhor livro, melhores recursos, laboratórios. Se o cara não quiser aprender, ele não vai aprender. Então, a primeira condição. A segunda condição é que não basta querer, ele tem que ter condições físicas, tem que ter um cérebro lá, tem que ter condições cognitivas para aprender aquele conteúdo. E a terceira condição é uma pessoa mais experiente, professor, ou um material preparado por esse professor. Mas a gente está esbarrando já, agora é um problema genérico, né, na questão do interesse. Principalmente, eu acho, no nível médio ainda é pior ainda, né? Você motivar, ter interesse para a física, que para a maioria dos alunos aquilo ali talvez não tem conexão. Para que eu vou aprender esse negócio? Aquela pergunta, professor, para que isso serve? Porque o cara não faz a conexão. Então, a grande questão é a gente despertar o interesse. A ideia aqui era para despertar o interesse, com o problema Monty Hall. Essa é a ideia, tentar despertar o interesse.
Esse do Monte Hall eu só discuti muito rapidamente com o pessoal de estatística na coluna passada, mas foi muito rápido. Mas ainda não tive, não apliquei ainda nas turmas de física. Mas, de novo, eu fico decepcionado muito fácil, que nem sempre a gente consegue tocar lá no coração do aluno. Mas era isso, era a ideia de. Oi, oi. Vocês estão me ouvindo, gente? Palestra porque foi divulgado em um grupo de um polo nosso do mestrado nacional e eu me interessei pelo tema. Eu achei muito interessante, realmente é um assunto bastante interessante que sempre desperta, e eu concordo com a discussão dos professores em relação da dificuldade que às vezes a gente tem em repassar o conceito, mesmo no nível do ensino médio, nas graduações, né? É algo como você falou, né? Até especialistas, às vezes, eles deslizam, às vezes, né? Às vezes eu costumo dizer que termodinâmica e mecânica estatística, você tem, às vezes, algumas ferramentas de resolver um problema, são tantas que você, às vezes, pode confundir, digamos assim, as ferramentas. Então, é muito interessante sempre que a gente puder aprender uma abordagem um pouco diferente. Eu fiquei curioso, porque, assim, a ideia é, se a gente fizesse um paralelo, digamos assim, se fosse possível fazer um paralelo com a termodinâmica, então, a gente vê lá, por exemplo, num contexto termodinâmico, você tem, de início lá, se você vai para o Kahlen, usa lá os postulados, né, ele fala num sistema isolado, e essa entropia total desse sistema isolado tende sempre a aumentar, e aí você analisa a estabilidade desse sistema e tal. Depois você pode ver em questão dos potenciais. Eu fiquei curioso no seguinte aspecto. Quando você coloca em relação nessa outra versão, ao invés de trabalhar a entropia em si, como é dada lá, e colocar isso em termos de informação, será que a gente poderia enxergar isso fazendo uma analogia, talvez a grosso modo, com um potencial termodinâmico, como energia livre de Helmholtz ou alguma coisa do tipo? E aí lá a gente percebe que tem potenciais, já que eu sei que a entropia é maximizada num sistema isolado, e aí você comentou também que os sistemas físicos realmente, fisicamente, não são isolados, né? Então, a minha curiosidade, eu fiquei curioso, assim, né? Será que faria sentido eu pensar como se fosse um potencial, ou seja, uma outra representação, e aí eu tivesse Sim. as outras formas de ver a estabilidade, não sei, essa informação faltante seria Sim. uma coisa desse tipo, uma associação com isso? Uma excelente pergunta, né? Eu vejo o seguinte, assim, né? Que vou usar a linguagem da mecânica estatística, né? Que a gente tem vários tipos de sistemas, que a gente está. O primeiro, o mais simples de todo, que a gente chama de microcanônica, um sistema isolado, né? Com energia constante. Nesse sistema simples, a probabilidade é uniforme, né? Para todo mundo, que seria a ideia. Agora, existem outros sistemas, né? O canônico, o grande canônico. E a diferença é que tem um vínculo a mais, né? A mais que faz com que as probabilidades mudem. Então, por exemplo, um sistema. Uma coisa é um sistema isolado, as probabilidades são iguais. Se você bota esse sistema não mais isolado, mas em contato térmico com o reservatório, as probabilidades já mudam, não são iguais. Aí você tem a distribuição de Boltzmann, né, que a gente aprende. As probabilidades são diferentes. Se você botar um. Então, existe um vínculo, né? Então, nesse caso, a resposta é sim, você pode fazer conexão com termodinâmica, mas nesse caso, não é um sistema isolado, é um sistema que tem um vínculo, né? Nessa informação, algum fator externo ali cria um vínculo que faz com que as probabilidades mudem, não são mais o meio. E nesse caso, esse vínculo é o Monte Hall, que ele sabe, ele tem informação aonde está o prêmio. E essa informação que ele tem é um vínculo, porque ele não vai abrir uma porta qualquer, ele vai abrir só a porta vazia. Isso é um vínculo externo que faz com que as probabilidades não sejam iguais. Ou seja, sim, você pode fazer uma analogia na termodinâmica assim, né? O seu sistema, nesse caso, não é um sistema isolado.
Se fosse o caso do Monty Hall, se ele não soubesse também onde está o prêmio, ele abriria uma porta aleatória. Aí sim, se ele abre uma porta aleatória, essa informação não tem. Aí as probabilidades são iguais. Mas como ele abre sabendo, muda tudo. Então, respondendo pergunta, sim, podemos fazer essa analogia com um sistema, com um vínculo externo que faz com que as probabilidades mudem. E ele é como se fosse uma energia livre, né? No final das Sim, contas. pode ser. Pois é. Ele é uma energia Pois livre, é. né? Porque se você Pois parar é. para pensar, é interessante essa pergunta. Eu fiquei pensando assim, Sim. caramba, ele tem mais cara de Gibbs, ele tem mais cara de grande Isso potencial é. Pois é. ou de Pois é. Helmholtz, né? Quer dizer, Pois é. o pessoal vai aprender isso lá, né? Mas cada processo vai ser Sim. essa energia vai ser Isso, pode quantificada ser. por uma função diferente, né? Nesse Sim. seu caso faz muito Sim. sentido isso, Sim. Sim, né? faz sentido. É. Eu queria só fazer uma tréplica aqui, que a minha conexão deu uma rateada rapidinho. Acho até também para a gente já encaminhar, porque o pessoal tem aula daqui a pouco, o Tony também tem seus compromissos. E também agradecer a pergunta do professor Ricardo também. Um ponto que me chama a atenção, Tony, em relação a essa questão da motivação, é que dentro do contexto do mestrado eu aprendi a importância de problema. Quando eu fiz mestrado, né? Eu fiz mestrado em ensino, então problematizar as nossas aulas, né? E agora, o que me parecia em algum momento da minha carreira uma coisa que era facultativa, hoje para mim se transformou num negócio obrigatório. Eu praticamente não consigo dar uma aula que não parte de uma pergunta, ou que não parte de um questionamento, ou não parte de uma coisa do tipo, olha, eu vou apresentar um problema para você, quero ver quem tem moral de resolver, quero ver quem é o sabidão aqui. Porque se não é feito isso, você acaba realmente, né? Esse é o tipo de tema, e esse é um problema do mundo, né? Tá difícil continuar estimulando pessoas a desenvolverem a sua aptidão, que às vezes existe dentro da área de exata, até porque todos nós aqui, a maior parte, né, vem dessa área, então a gente sabe a quantidade de tempo de bunda na cadeira que fazer física ou engenharia vai exigir, ou matemática, etc. As pessoas não querem se submeter a isso, mesmo os caras que têm aptidão. Então, assim, você mão de obra altamente qualificada já está em processo de escasseamento. Se a gente não virar youtuber ou formador de opinião ou it, alguma coisa, enfim, o mundo tá muito assim. Então, eu noto que tem aquela coisa também, é o Bachelard que diz isso, né, cara, que toda construção de conhecimento é a resposta a uma pergunta. Eu acho que talvez seja esse o grande fio aí, né? Que é para você tentar introduzir um conceito desse, da entropia, da segunda lei da termodinâmica, seja no contexto da termodinâmica, ou até mesmo no contexto de uma teoria cinética de gases, que não tem física estatística no ensino médio, mas tem teoria cinética de gases, tem movimento browniano, alguma coisa assim, com um problema, um grande problema, que olha, nesse sentido, o trabalho acho que contribui muito bem. Eu fico curioso agora pensando nisso, né? Dá até para vontade de passar isso para os alunos, para eles fazerem, que é construir uma sequência de ensino para o ensino médio a partir desse seu paper, né? Acho que alguém levantou a mão, não sei se eu estou vendo aqui. Desculpa. Apareceu, mas enfim. Porque isso é até para uma pergunta. Eu não sei se dá. Tá? Tem coisa que, inclusive, a gente estava discutindo isso no carro, né, com o Marcelo e com o Marcos, eles vêm de Resende também. Passei um trabalho para eles aí com aquele pássaro chinês. Só que eu achei um trabalho da Nature de 15 dias atrás e falei, cara, olha, tem a ver com o pássaro chinês. Quero ver se vocês montam isso aí. Os caras devem estar desesperados, porque eu acho que não dá. Mas eu deixei eles quebrar na cabeça. Quer dizer, vamos problematizar isso com energia limpa e eu, sei lá, se vira aí. Até para chegar à conclusão de que não dá. Mas o esforço de transformar aquele conhecimento numa tentativa, a tentativa de construir alguma coisa a partir de uma problematização é muito enriquecedora para o professor e talvez se converteu numa obrigação. Esse negócio de falar para quem quer te ouvir, ninguém quer te ouvir, e aí como é que faz? Ele não dá aula mais? Né? O mundo. Não sei se você concorda com isso, queria comentar alguma coisa a respeito. Não, eu concordo completamente. Né? Mas, inclusive, eu lembro que eu falei no início, o Matheus é do nível médio, né? Então, na época ele era um aluno do nível médio, né? Ele está agora se preparando para fazer prova para o ITA. Mas, ou seja, ele não é um aluno, assim, é um aluno com muito interesse, ele gosta muito de matemática, né? Então, e esse foi um problema que a gente apresentou, né, discutindo lá com o pai dele, e falando, ele sabe resolver muito bem, então, olha só, vamos começar a discutir, resolver, usar Python, discutir um problema que eu tenho aqui, e só depois de conversa, surgiu de conversa.
E ele pegou muito bem, entendeu muito bem, então é possível você levar para o nível médio, da forma que está, a gente foi. Agora, não é em qualquer turma, você tem que adaptar, né? Você tem que conhecer o seu aluno. Não é qualquer aluno que vai estar. Primeiro, como eu falei, tem interesse, ele tem muito interesse em matemática, tem muito interesse em física, principalmente em matemática, ele fez. Então, eu digo, você quer levar isso aqui para o ensino médio? Dá, mas não é para qualquer aluno. Sim, sim. Primeiro, você tem que despertar o interesse dele. É, é. Agora, você pode adaptar. Agora, acho que o legal desse do mestrado, como está no mestrado profissional, é legal pegar isso e adaptar para o nível médio. Eu acho que seria um ótimo tema aí de, né, conseguir levar não só isso, mas a estatística ao nível médio. Teve a gente tem experiência com o Carlos Eduardo aqui da Sim. FRJ. Ele orientou um aluno, que é o Marcos, mas tanto no mestrado como no doutorado, que é o ensino de entropia para o ensino médio, usando a entropia de Boltzmann. Uhum. Então, assim, entropia de Boltzmann no nível médio. Então, eu dei uma tese de doutorado, foi a tese do Marcos, ele é professor do Pelo Segundo, que foi levar, que é um assunto difícil, Sim. que e ensinar para o ensino médio. Foi a tese e ele testou também em várias turmas. Então, foi uma tese de doutorado. Então, a gente tem essa oportunidade, instrumentos na mão, de testar se dá certo ou não. Nem sempre dá certo, mas pode dar certo. Então, a gente pode sim tentar contextualizar e levar isso, adaptar com as devidas adaptações para o ensino médio. Claro. Então, há quem defenda, eu estava ouvindo o Nelson Student, que ele cita um estudioso, que eu não me lembro o nome agora, que ele diz que, a princípio, você pode ensinar qualquer coisa para qualquer um, para qualquer pessoa, um assunto muito avançado. E esse foi, por exemplo, esse é a filosofia da Ilum, né? Ilum, que é a escola lá em Campinas, né? Que ele é um dos cabeças lá. Então, a ideia é que você pode ensinar qualquer conteúdo para qualquer pessoa, devidamente, com as devidas adaptações. Então, por exemplo, um exemplo disso, ele fala, o exemplo que ele cita é o modelo atômico, que ele não ensina aqueles modelos intermediários de Bohr, blá, blá, blá. Ele vai direto para a mecânica quântica. Eu, particularmente, eu acho que a gente ganha muito se você explicar o contexto histórico, a evolução. Né? Mas ele usa isso e tem muitas pessoas que dizem, eu posso ensinar qualquer coisa, mecânica quântica, para um aluno qualquer, para qualquer pessoa. Você só tem que fazer as devidas adaptações. Então, sim, é possível. Aí é um desafio, né, pra gente. Eu ia comentar que mecânica quântica é fácil, né? Porque o que normalmente a gente sabe de mecânica quântica, qualquer um pode saber, que é quase nada. É nada, né? Nada é nada. O que você entende? Cara, eu não entendo, velho. Eu sei, entendeu? O braquete faz assim, assim, aí dá um negócio e é isso que, entendeu? Aqui tem um comentário do Patrick, que é nosso aluno e professor de biologia, inclusive, que ele parabeniza os nossos comentários e fala que temos um grande desafio em concorrer com os YouTubers das redes sociais para motivar não só o ensino de física, biologia, de ciências de maneira geral, inclusive o esforço das tentativas, mesmo que fiquem sentados em suas cadeiras na observação para avançarem em prática. Eu acho que você concorda com isso. É o grande desafio de tentar, né? Assim, exatamente. Esse é o interesse. Eu acho que, para mim, está muito claro a questão do interesse. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Que se não tiver interesse, o cara não faz. Você tem que ter um interesse para aquilo. Então, essa é a questão. Aquilo tem que fazer sentido. Eu estou aprendendo isso para alguma coisa. E isso é um tema que eu tenho estudado com alguns meus alunos. Então, por exemplo, pessoas que vêm de uma classe média, de pais tradicionais que têm nível superior, isso já é natural. É o que a gente chama em sociologia de capital cultural. Né? Sim, aquilo ali já tá natural para o cara. Agora, um cara que vem de uma situação desfavorecida, que aquilo ali não é natural, que em casa ele não tem isso, ele chega na escola, é um mundo diferente. Então, esse é o desafio. É fácil para ensinar para quem quer. Eu gosto de ensinar para o cara que é o grande desafio hoje, ensinar para quem não quer aprender. Fazer com que ele queira aprender e mostrar que aquilo é importante, né? Que muda a vida dele. Esse é o desafio. Esse é o grande desafio hoje. Eu queria só triplicar e já vamos acabar também. Que a gente recebeu aqui o professor Éder Camargo, da Unesp.
Sim. para dar aula inaugural desse semestre. Conheço, Cara, e conheço ele falou um ele. monte de coisa legal, mas uma das coisas que ele falou que, porra, eu falei, cara, esse negócio é um negócio que eu tenho que anotar. Ele, na cabeça dele, na maneira como ele construiu o argumento dele, ele disse que o interesse em exatas, que é cada vez mais escasso, é uma construção social também. Falei, porra, Também. cara, assim, mas você sempre, não é derrubado, mas você sempre é contraposto com aquele seu tio que fala assim, não, mas eu Isso, conheço um cara que era da isso, favela e não sei isso, quê, e isso. agora tá numa empresa. Eu falei, cara, beleza, mas pega 1.000 pessoas, cara. Pega Exato. 1.000 pessoas. Estatística. Estatística. E, cara, mas eu nunca parei para pensar que até mesmo a motivação, o Isso. engajamento e a aptidão É, não é, tem menos esse caráter inato e muito exatamente. mais o caráter de construção, porque tem alunos que chegam aqui na minha Exatamente. sala do primeiro período de automação industrial e falam assim, vou me ferrar em física. Eu falei, cara, mas de onde você tirou isso, cara? Não, Exato. olha, física. Cara, Exatamente. chega, mas Antes você de, antes nem de, me viu, já tá falando que não é pra isso já, você. exatamente. Porra, é um negócio interessante, né? Pensar nisso. Eu vi isso aqui em casa, que minhas filhas aqui estavam no ensino fundamental ainda. Ela falou, que ouviu dos coleguinhas que física, química e matemática era difícil. Sei lá. Aí já chega achando. É uma construção social, de fato. Então a gente vê É, que muitas vezes é, não é à toa que você tem famílias de advogados. O cara escolhe sim, advogado porque o pai, a mãe, sim, professores têm se você tem pai professor, você segue, né, aquela é. profissão, que é uma construção. Você tem o que a gente chama de recurso relacional, que ajuda. Agora, se você não tem, aí fica difícil. Então, essa é a questão, é o desafio hoje, né? Um país tão desigual como o nosso, esse é o grande desafio. Não há qualquer dúvida. Tony, vamos te agradecer de novo. Vou fazer Eu que agradeço. a palminha aqui do Valeu. Zoom. Eu agradeço em nome dos colegas também, de todos os nossos alunos. Para nós é um grande privilégio. Queria que você soubesse aí que a gente, assim que vai encerrar a gravação, depois vai disponibilizar no canal do YouTube também. Então, Ótimo. depois eu te mando o Beleza. link. Você pode. Eu acho que isso aqui a gente Ótimo. tem que assistir várias Beleza. vezes, porque tem Beleza. uma Legal. riqueza de detalhes aí que Sim, muitos sim, tem alunos, tá? bastante coisa. E mais uma vez eu queria te agradecer. Esperamos poder continuar contando também com a sua presença aqui em Volta Redonda. Pode me chamar, eu sou Tá? facinho. Tá certo? Tá certo. Gente, agradeço a Valeu. atenção de todos também. E desejo um bom final de semana. Para quem vai estudar de 6 às 10, a vida é complicada mesmo. Amanhã tem aula de termo 8 da manhã, tá bom? Um Pois é. abraço. Valeu. Gente, um Fica Até abraço mais com Deus, para aí. gente. vocês. Até Até mais. Valeu. mais. Tchau, Valeu. tchau. Abração aí. Até logo. Valeu, Tony.